Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos amigos do Terceira Revelação, estamos hoje, dia 2 de fevereiro de 2013, mais um sábado aqui juntos, ao vivo, para falar da doutrina espírita, que é o foco principal desse programa, realmente falar dessa maravilha que esclarece, que consola. E nós, sempre estamos aí fazendo os programas de 15 em 15 dias, mas hoje resolvemos fazer mais uma vez ao vivo junto com vocês aí, para vocês que vão nos assistir através do YouTube. Sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, Tenham uma boa tarde, uma boa noite, porque nós somos assistidos aí no mundo inteiro, em vários horários, e isso nos traz muita alegria, porque o nosso propósito, que é falar sobre a doutrina espírita, ele é alcançado, pois muitas pessoas estão aí fazendo parte dessas reflexões, desse conhecimento que a doutrina traz. E nós falávamos, no programa da semana passada, sobre a violência, sobre as dificuldades do mundo como o nosso. E nós aí no sábado, falando aqui sobre tudo isso, situando, a nossa situação no mundo como a terra de provas e expiações. E no sábado, naquela madrugada de sábado para domingo, nós tivemos aí aquela situação realmente muito dolorosa para os nossos irmãos lá do Sul, para aqueles jovens que estavam naquela boate. Mas mais uma vez, e também quando nós passamos aqui na nossa região, pela tragédia aí, pelos aqueles flagelos naturais há 2 anos atrás, então mais uma vez estamos vendo isso aí. E a doutrina espírita tem sim a explicação por que essas coisas acontecem, por que aqueles espíritos estavam lá, todos reunidos naquele momento, passaram pelaquela provação, aquela expiação ali coletiva, mas nunca nós podemos nos esquecer que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições e dos nossos irmãos também têm um objetivo. Deus não permitiria que aqueles jovens passassem por aquela situação sem um objetivo. E é isso que a doutrina espírita esclarece para a humanidade. Que nós estamos aqui não sofrendo porque Deus nos castiga, não. Nós temos que entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós somos espíritos indestrutíveis, imortais, que estamos ocupando momentaneamente um corpo material. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós perecemos aqui na matéria, mas continuamos o nosso trabalho. É claro que aqueles jovens passaram por aquilo ali, as suas famílias também, os que ficaram com aquela dor, com aquela dificuldade, como nós experimentamos aqui na pele há 2 anos atrás. Eu ainda vinha falando com o José Manuel que essa noite, na noite passada, nós tivemos uma chuva muito forte aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, e a gente já fica realmente num estado emocional diferente, Não é uma chuva simplesmente que chega, a gente já fica num estado de alerta, já fica num estado emocional diferente. Mas sempre nós temos que trabalhar a confiança em Deus, porque se nós não entendermos Deus dessa maneira, fica difícil a gente agregar uma coisa a outra, esse entendimento do sofrimento com Deus justo, sem a reencarnação, sem a pluralidade dos mundos habitados, sem a vida futura, que realmente é a principal, que é a vida do espírito, realmente fica difícil nós compreendermos isso. Então a doutrina espírita tem explicação sim para tudo isso, porque nos situa nesse mundo de provas e expiações, e no qual nós estamos inseridos e submetidos a tudo isso, Então a gente começa esse programa aí falando de tudo isso, de tudo que acontece nesse mundo, que a gente pode fazer programa aqui, se a gente quiser, diário, para narrar tudo o que acontece, para falar das coisas que acontecem, mas no geral a doutrina vem, esclarece, consola, porque fala da vida futura, Tá lá no Livro dos Espíritos aqui, a escolha das provas
faz parte disso, né? A partir da questão 258 aqui do Livro dos Espíritos, falando exatamente isso, né? Que as escolhas que nós vamos passando, que nós vamos tendo para adaptar, para trabalharmos o nosso espírito, porque o nosso grande papel aqui, a missão individual de cada um, dentro das suas dificuldades, dentro das circunstâncias, é se melhorar, é se reformar. E tendo essa ajuda que os espíritos vieram nos dar, através aí desse trabalho grandioso que Allan Kardec fez de codificar a doutrina espírita, nós temos muitos recursos para trabalhar essa resignação, para trabalhar esse entendimento de por que essas coisas acontecem no nosso mundo, não é, José Manuel? Bom dia. Sim, Valéria Tino, bom dia, queridos telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite, porque como nós sempre lembramos, nós somos assistidos no mundo inteiro, através do YouTube, e quando nós falamos que somos assistidos no mundo inteiro, somos mesmo, e ainda dizemos mais. Nós temos pelo YouTube os acessos que nos ocorrem, nós temos estamos com 95% de aprovação e apenas 5% de rejeição, que eu costumo até atribuir ao pessoal do movimento espírita, não é? Que é o que tem a maior rejeição nossa, é dentro desse tal movimento espírita. Mas isso não é novidade, porque Kardec já sabia que os maiores inimigos do espiritismo não estariam lá fora, não seriam as outras religiões, seriam os que se infiltrariam, que estão infiltrados e que constituem a maioria esmagadora dos que se dizem espíritas. Eles são o grande problema contra a doutrina espírita. Lembrem que eu já mostrei aqui as estatísticas do último censo de 2010, que o IBGE publicou no ano passado, em que mostra o espiritismo em 1940, eu velhinho desse jeito ainda não era nascido. Em 1940, os espíritas constituíam 1,1% da população brasileira. 70 anos depois, isto é, em 2010, os espíritas compõem 2% da população. Não é ridículo? Não é porque o espiritismo está entregue aos inimigos? Claro que sim. Como eu digo, uma máfia espiritual compondo a assessoria de uma máfia encarnada atrapalha e luta contra as luzes da doutrina espírita verdadeira, como ela está aqui. Tem gente que fala assim, mas você só admite o livro dos Espíritos, né? Sim, eu só admito o verdadeiro, para que o verdadeiro possa estruturar um movimento idôneo, sério, respeitado e respeitável. Por isso que, a partir de O Livro dos Espíritos, é a origem do espiritismo. Não tem outra forma, não tem portas dos fundos nem laterais para se ter acesso à doutrina espírita. Ou é Livro dos Espíritos ou não se podem dizer espíritas. Então eu falo que os 5% de rejeição que nós temos no YouTube certamente são dos espíritas que estão aí incorporados, que vestem um uniforme da Federação Espírita Brasileira e estão aí compondo essa franquia nacional chamada Movimento Espírita. Cada centro espírita da Federação Espírita Rustanguista Brasileira é uma franquia da Federação, dos interesses da Federação. Eles só fazem o que a Federação comanda. E eles têm um livro sagrado, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma farsa composta pela máfia desencarnada com a máfia encarnada para fazer o Vaticano Espírita Brasileiro, que é a Federação Espírita Brasileira. Isso que eu estou falando aqui não é leviandade, nem é irresponsabilidade, é porque eu tenho a coragem de mostrar a realidade com números, com verdades, com fatos irrecusáveis e irrefutáveis. Vou repetir, em 1940, o movimento espírita no Brasil, e diga-se que naquela época era mais autêntico até do que hoje, porque naquela época a federação ainda não tinha tanta influência, ainda não existia a praga Chico Xavier, a praga psicografia, danificando aí a estrutura disso aqui, não existia ainda com tanta intensidade, em que pese em 1937 já ter começado a sair aí algumas coisas negativas nos
interesses da doutrina espírita. Mas em 1940, eu não era nascido ainda, o espiritismo tinha 1,1% da população brasileira. 70 anos depois, ou seja, agora em 2010, o espiritismo tem 2%. Não é uma vergonha? Uma doutrina inteligente, uma doutrina que apela para a razão, para o bom senso, capaz de mudar pessoas inteligentes, pessoas interessadas em realmente se firmarem na verdade de Deus e não na verdade de livros, capaz de modificar. Essas pessoas não estão tendo acesso a essas informações por essa falsidade ideológica que o movimento espírita implanta em nome dessa federação espírita que criou lá as regras do Vaticano Espírita e que os centros são obrigados a seguir, porque está no artigo 63 dos estatutos dessa federação, dizendo que todos os centros devem seguir as regras e as normas contidas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O próprio título já desclassifica a obra como sendo idônea espírita, porque quem é espírita sabe que espírito não tem pátria, que a verdade é para todo o mundo, é universal. Então é tão asqueroso e antipático quanto a história do povo de Deus, que é um povo selecionado. Brasil, a pátria selecionada. Que coisa ridícula! O que acham os nossos irmãos italianos, alemães, franceses sobre isso? O que acham os nossos irmãos argentinos sobre isso? Os chilenos, que o Brasil é a pátria do Evangelho. Coisa ridícula para jogar o Brasil e o mundo no buraco e não terem acesso a isso que está aqui. Então eu atribuo os 5% de rejeição no YouTube. Nas estatísticas do YouTube, não somos nós que fazemos, eu atribuo a esse movimento espírita que está aí. Isso porque, pegando uma carona, a Valéria tem uma pergunta aí, né? Porque nós participamos, nós tivemos uma participação aqui nos efeitos de um teatro que foi apresentado, uma peça teatral, foi apresentada aqui no Teatro Municipal de Nova Friburgo, a respeito de Allan Kardec. Allan Kardec, um olhar para a eternidade. E nós aproveitamos o título, sem nenhum vínculo com ninguém do teatro, e sabendo que o teatro não era do movimento espírita, não era patrocinado por nenhuma instituição espírita, que se diz espírita. Então nós pegamos uma carona e fomos para lá, como disse aqui, anunciamos aqui, distribuir o Livro dos Espíritos, né? E aí, Valéria, tem aí até uma pergunta? Exatamente. Como, assim, alguns detalhes. Deu certo, não deu certo? Como é que foi? Pois é. Nós temos que falar que deu muito certo, foi excelente. Deu tão certo que, vejam bem, olha as estatísticas que eu comentei aqui na abertura do programa, elas têm a ver com esses fatos que eu vou citar aqui agora. Deu tão certo que nós fomos lá procurados no primeiro dia, porque a peça não foi muito concorrida. Talvez no primeiro dia tenha ido umas 300 pessoas, e no segundo dia umas 150, talvez. Mas no primeiro sábado, que foi a apresentação, no dia 26, eu e a Ângela, minha esposa, fomos assistir o teatro. E a nossa equipe ficou lá fora. Valéria inclusive ficou lá fora com um carro com a mala aberta e com um banner escrito assim: Terceira Revelação na TV, doando aqui o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, escrito embaixo. E esse cartaz chamou muita atenção. E foram, no dia, logo primeiro, nós distribuímos 92 livros. Nós doamos 92 livros dos Espíritos. E no dia seguinte, nós raspamos o que tinha no centro e compramos, porque a doação foi aqui, desse programa, Terceira Revelação. Nós pegamos o que tinha de estoque no nosso centro, que eram mais 30, e com mais os 8 que sobraram, no dia seguinte nós distribuímos rapidinho. Antes de começar a sessão no domingo, nós já tínhamos distribuído os outros 38 livros dos Espíritos. Então, distribuímos 130 livros dos Espíritos e também fomos procurados, até hoje eu estou sendo procurado por pessoas que ainda querem o livro. Eu essa semana já distribuí mais 6 e tenho outros no carro para continuar distribuindo, pelo interesse das pessoas, mas todos não espíritas, tudo gente fora do movimento. Lá, e Valéria, se eu falhar em alguma citação, você pode completar. Lá no dia, no sábado, eu entrei com a minha esposa e eles ficaram lá fora, a equipe ficou lá fora no carro. Então ficou o Ivan, o Luiz, o Clébio, a Valéria, o Marcelo, eles ficaram lá fazendo a distribuição. E eu fui assistir a peça. Então nós fomos procurados por pastores
por pessoas de outras religiões, agradecendo a nossa contribuição, porque eles estão aproveitando esses esclarecimentos da doutrina espírita, e não do José Manuel ou da Valéria, para fazerem um ajuste nas suas pregações, que é o que nós temos estimulado e incentivado aqui. Eles façam, nós não queremos que vocês venham para o Espiritismo, nós não queremos que vocês venham para as nossas fileiras, nós queremos transmitir informações que sejam úteis para que vocês aí nas suas igrejas contribuam para que os seus irmãos aí comecem também a despertar, não contra Deus, não contra o bem, não contra o certo, mas contra os preconceitos, as regras históricas, as regras que petrificaram aquelas práticas que já não são mais necessárias. Foram no passado, muitas coisas até que o Espiritismo mesmo esclarece ou traz no seu bojo, foram ali inseridas em função do contexto da época, em 1857, quando surgiu. Mas elas devem, aos poucos, irem sendo aprimoradas e sendo selecionadas e até eliminadas, aquelas que não têm um interesse maior em desligar as pessoas dos preconceitos humanos e ligá-las na verdade de Deus. Nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos ter mais religião, nós vamos ter a verdade predominando. Não será a religião A, B, C ou D, será a verdade. Por isso os espíritos, quando Kardec pergunta aqui se o espiritismo vai ser uma doutrina mundial, planetária, humana, ou se vai ficar aí limitada ao grupo dos que se dizem espíritas, eles disseram que não, porque o espiritismo, as ideias espíritas, elas vão prevalecer não por serem espíritas, mas por serem as regras da natureza. Quando Kardec pergunta também aos espíritos por que tantos filósofos do passado trabalharam nas ideias humanas, nas ideias dos questionamentos, e ninguém nunca chegou a isso. Ele disse que eles eram os precursores da eterna doutrina espírita. Com esse eterna, o que os espíritos queriam dizer é que o espiritismo antes de Kardec já era a realidade universal, como é a realidade universal, mas não criem preconceitos contra a palavra espiritismo. Coloquem aí rabanete, melancia, não interessa, o que importa é o conjunto da verdade, da revelação que está aqui, é a revelação da natureza. Jogando isso tudo fora e eliminando tudo isso e partindo para as pesquisas, vai se chegar à conclusão de tudo que está aqui. Porque isso aqui não foi criado por um homem, isso não foi criado por uma organização e nem pertence a homem nem a organização nenhuma. Isso aqui é o conhecimento, a ciência da verdade. E a verdade é a regra do universo. E a regra do universo é a obra de Deus, é a inteligência de Deus projetada para que toda a criação funcione, se desenvolva e atinja a perfeição, a felicidade plena, a felicidade ampla, total e restrita, a paz, a harmonia, a concórdia, é o resultado, são os resultados, essas virtudes e esses estados de alma, são os resultados do conhecimento da verdade. Quando nós falamos para vocês conhecerem o Livro dos Espíritos, é para vocês pegarem aqui a essência, as 4 operações da verdade, indispensáveis para a perfeição, como indispensáveis são os conhecimentos das 4 operações da matemática, para que se domine a ciência universal. Como indispensável e fundamental são os conhecimentos das 7 notas musicais para que se desenvolva toda a harmonia musical do universo. São 7 notas básicas fundamentais, são as obras, a doutrina espírita, a codificação, é o fundamento básico, como as 4 operações da matemática para o conhecimento de todos os cálculos do universo. Então, quando nós passamos aqui Espiritismo, é porque o nome é esse. O nome foi criado assim, pelo codificador Espiritismo. Mas se fosse qualquer outro nome, não mudaria o conteúdo. Esses dias me disseram, me mandou uma mensagem meio desesperado, um rapaz falou, meu Deus, disseram que o Espiritismo é a favor que Kardec era a favor da escravidão. Eu já disse aqui, tira Kardec disso.
A doutrina não é kardecista, nós não somos seguidores de Kardec. Como nós não somos seguidores de Jesus, nós não somos seguidores de Maomé, nós devemos ser seguidores da verdade, por indicação do próprio Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não verdade de livro, verdade de Deus, que compõe a natureza. Logo, o que a ciência, a filosofia, a ciência e a religião devem fazer é nessa ordem: a filosofia questionando, a ciência em função do questionamento, pesquisando e detectando. E a religião, a ética, a moral, harmonizando esse conhecimento oriundo da filosofia, oriundo dos questionamentos, vem o conhecimento, e a ética, a ordem universal, mostrando que esses conhecimentos aplicados ao bem-estar, à paz e à harmonia formam a felicidade eterna que todos nós queremos. Porém, para nós conseguirmos com a filosofia questionar, com a ciência detectar e com a ética e aplicar isso moralmente, nós temos que primeiro nos dominar, porque não basta questionar e conhecer. É necessário se dominar para que os conhecimentos em função da filosofia sejam plenos e causem efeito. Não basta se dizer espírita, tem que aplicar o conhecimento espírita na sua própria vida, no seu próprio autocomando e autocontrole. Eu e você não estamos aqui para mudar a humanidade, nós estamos aqui para mudar a nós próprios. Cada um tem que mudar a si próprio. E esses esclarecimentos filosóficos dos questionamentos científicos, das pesquisas, da análise, da lógica e do bom senso, nos levam a um convencimento de que devemos e temos que nos modificar. Com aquela explicação básica, inevitável e fundamental, de que nós não fomos criados no momento do nascimento desses corpinhos. Nós somos milenares, nós somos infinitamente lá para trás a nossa origem, temos a nossa origem. Por isso, nós somos uns mais defeituosos do que outros, uns mais agressivos do que outros, uns mais inteligentes do que outros, uns mais pacíficos, outros mais violentos, porque nós temos um histórico, o nosso currículo vem lá de trás, de séculos e milênios para trás, passando muitas vezes por outros planetas antes de vir para esse. Assim como nós desse vamos para outros superiores. Essa é a nossa história. Esse é o convencimento que os Espíritos de Deus, os Espíritos superiores, os Espíritos santos, como querem, ditaram aqui para Kardec. E consta aqui o quê? A verdade. Aquela verdade que vocês querem encontrar na Bíblia está aqui. Tudo que é verdade está na Bíblia, está aqui, porque os espíritos preocupados em ditar a Bíblia são os mesmos e foram os mesmos preocupados em ditar isso que está aqui. Só que lá atrás, quando se acreditava que Deus parava o sol e mandava jogar pedra nas pessoas e mandava matá-los e cortar os seus pescoços, lá atrás era necessário daquela forma. Lá atrás era necessária a sacola de couro para contar e registrar as ovelhas com pedrinhas dentro da sacola. O estoque de ovelhas é o estoque de pedras que está dentro dessa sacola de couro. Hoje esses estoques estão na informática, no computador, capaz de fazer 27 quatrilhões de cálculos por segundo, como é o caso do Titã que eu mostrei para vocês aqui. Hoje esse comando, esse controle evoluiu a ponto de nós termos esse tipo de capacidade de cálculo. 27 quatrilhões de cálculos por segundo é a capacidade de cálculo do computador Titã, um computador recém-lançado e está funcionando nos Estados Unidos. Então, a linguagem dos espíritos, naquela época da ignorância, das flechas, da espada, das lanças e do porrete, tinha que ser conforme está lá na Bíblia. As verdades essenciais que estão na Bíblia estão aqui. Os espíritos encarregados também de criar uma doutrina, um corpo doutrinário de elucidação e encaminhamento para o povo árabe, para o povo do Oriente Médio, para aquele povo que hoje é muçulmano, Maomé tinha que receber e recebeu também dos espíritos encarregados e preocupados com a humanidade daquela forma que está lá no Alcorão.
Por isso a doutrina espírita veio esclarecer que nós não temos que seguir homens, nós temos que seguir a verdade. Isso está honestamente implícito em todas as obras fundamentais de todas as doutrinas e religiões do mundo. Então, quando disseram que Kardec era a favor da escravidão, eu falei, meu jovem, respondi para ele na mesma hora, se isso é verdade, nós temos que deixar Kardec para lá, porque a doutrina espírita não permite isso. Não, mas está lá também, diz que está no livro espírita, está na gente. Se tiver, nós vamos começar a reforma. Vamos começar a reformar isso? Pô, claro que não. Nenhuma imoralidade, nenhuma injustiça pode estar consagrada aqui. Mas pode estar consagrada em outras obras que se dizem sagradas, pelos costumes, pelas épocas. Não se podia dizer diferente naquela época. Os professores não chegam numa sala de uma escola primária, uma escola fundamental. Bom, hoje a aula vai ser sobre a teoria da relatividade e o Einstein. As criancinhas vão ficar roendo unha e não vão entender uma letra do que se escrever no quadro. Por quê? Elas são loucas, malucas? Elas não têm capacidade? Elas não estão na época. Para elas tem que ser ainda ali aqueles fundamentos, 2 mais 2, 1 mais 1, 5 vezes 3, 5 vezes 2, tabuada de 1, de 2, tabuada de tirar, de botar. Na época falava a gente para gravar, a tabuada de tirar era de subtrair, de botar era de somar, tudo de acordo com a época. Mas a matemática não se mudou, porque naquela época nós não compreendíamos diferente. Ela é a mesma, mas elucidada e avançada. Então, novamente, eu estou aqui para lembrar para vocês que lá a entrega do Livro dos Espíritos, que é a eternidade do olhar a partir de Kardec, é o conhecimento do Livro dos Espíritos, lá foi um sucesso. Pessoas foram lá nos abraçar. Pastores protestantes foram lá para me abraçar a Valéria. Como eu estava lá dentro do teatro, abraçaram a Valéria, abraçaram todos os outros que lá estavam. Pessoas leigas em espiritismo, lá de fora, foram lá nos abraçar, nos cumprimentar, nos felicitar, nos parabenizar, porque nós estávamos permitindo esse acesso para eles. Agradecer pela realização desse programa, que segundo eles é uma maravilha, está sendo uma maravilha na vida dele. Como eu já disse, vários exemplos aqui das pessoas que me procuram para dizer, tirei a caixa, ou então estamos tirando a caixa da cabeça para ver o mundo, para entender Deus. Muitas pessoas foram lá nos abraçar. Lá dentro no teatro, vários não espíritas me abraçaram, me cumprimentaram, fiquei conversando com vários deles que me queriam fazer perguntas. E aí vou dar uma característica do maldoso movimento espírita, pernicioso movimento espírita. Eu que tenho 50 anos no espiritismo, aqui na região, tendo participado de todos os movimentos na época que eu estava integrando, tendo sido inclusive convidado para a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que era a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, quando eu fiz uma denúncia contra eles, eles me convidaram para ser diretor. É uma técnica, quando você incomoda, chama e vem para cá, vem, pula o muro para cá. Eu, que é isso? Aí me rejeitaram. Então lá no teatro, em que pese terem lá 80% de pessoas espíritas e uma grande parte de pessoas que foram por causa desse programa aqui, do anúncio que nós fizemos aqui, mas os 80% das pessoas do movimento espírita, todos me conhecendo, sem exceção, eu não tive um aceno de nenhum deles. Ninguém veio falar comigo. Não estou querendo glórias e nem agradecimentos, mas pelo menos educação, carinho. Não vivem por um movimento de unificação? Que unificação é essa? De quadrilha com quadrilha? Unificação é das desavenças, dos que são contrários. Isso é que é unir os desunidos. Unir os unidos é pleonasmo, é redundância. Não recebi um abraço, um aceno, um carinho, um cumprimento, todos me rejeitando. Mas eu é que tenho a moral de vir aqui pregar para vocês o verdadeiro espiritismo e denunciá-los. Eles são a causa desse espiritismo de 1,1% em 1940, está hoje em 2%, não subiu em 70 anos 1%, enquanto em 1940 os ateus e sem religião compunham 0,5%, hoje eles compõem 8%, na mesma estatística que estabeleceu o espiritismo em 2%, estabeleceu os sem religião em 8%.
e sem ninguém a divulgá-los, sem ninguém a zelar pelos interesses do ateísmo, do materialismo ou da não religião. Não tem nenhuma organização cuidando disso. E, no entanto, por conta própria, eles chegaram a 8%. Então foi muito bom. Os atores do teatro foram lá fora convidar a nossa equipe, o nosso grupo, porque viu com simpatia o que nós estávamos fazendo. Aquilo que o movimento espírita rejeitou. E vejam, nós estamos distribuindo Allan Kardec, nós estamos distribuindo o objeto do contrato lá dentro, do teatro, era o Livro dos Espíritos, como eles lá no teatro, na peça, incentivaram e proclamaram o tempo todo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Nós lá fora, terceira revelação, doando o Livro dos Espíritos. Não recebemos um acenozinho assim, pelo contrário, pessoas que eu conheço há mais de 50 anos, porque quando eu entrei para o Espiritismo eles já eram espíritas e já participavam do movimento, eu tentei 2 vezes cumprimentá-los e fingiram que não me viram. Aí eu respeitei, não toquei, não cumprimentei mais. Mas isso não é triste? Isso não passa um recibo de por que o Espiritismo não progride? Por que o Espiritismo não é conhecido? Por que o Espiritismo não avança para ajudar a humanidade? É porque o pessoal que se diz espírita e que dominou o mercado espírita, que chama de espírita, sempre entre aspas, que dominou o mercado, lançou o católico Chico Xavier como ícone de uma doutrina que é tudo mentira. É por culpa deles que esse Espiritismo não é conhecido. E aí é por virtude nossa que o Espiritismo está sendo conhecido. Vou sair daqui hoje e vou levar para um bom pessoal aí, para os empresários, o Livro dos Espíritos que me pediram. Estão carentes, eles querem conhecer isso, eles querem mais informações. Esses 8% dos sem religião aí, vejam que maravilha, conquistá-los, são mais de 14 milhões de pessoas no Brasil, enquanto o movimento espírita se registra aí com 3,5%, 4%, 3 e pouco por cento, milhões, 3 milhões e 600 mil espíritas. Os sem religião estão batendo quase 15 milhões de sem religião. Que movimento é esse? Está passado aí o recibo. Nós fomos para lá, fomos convidados pelos atores que atravessaram a rua no domingo, foram lá convidar a nossa equipe para ser fotografado, para fotografar com eles lá no palco. E depois, sabe o que eles pediram? O Livro dos Espíritos, que entre eles só um tinha, não é? Só um tinha. Eles nos pediram o Livro dos Espíritos e nós doamos para eles o Livro dos Espíritos. Então, o que nós falamos para vocês é isso. Conheçam o Espiritismo, mas sem isso que está aí com o nome de Espiritismo. Isso que está aí, isso está no almoxarifado do que não presta, no mofo que atrapalha tanto a saúde das coisas. Mas o Livro dos Espíritos, conheçam o Livro dos Espíritos, estudem, não é ler. Leu, já li o Livro dos Espíritos. Aí vão falar assim, lê agora o livro A Volta dos que Não Foram, é maravilha. Aí você vai ler, aí você isso. Não façam isso. Conheça, isso aqui é um livro de pesquisa, de estudo, sério. Aqui você avança pelo universo afora. Aqui você tem explicação para tudo. A propósito disso, eu quero lembrá-los de um acontecimento que ocorreu agora no dia 27, lá em Santa Maria, olha o nome, Santa Maria, Mãe de Deus, segundo muitas religiões. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Não é? O Chico Xavier rezava isso todo dia. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, no lugar chamado Santa Maria, no Rio Grande do Sul, houve uma tragédia que vitimou mais de 230 jovens. E eu pergunto para vocês, qual foi o programa de religioso ou qual a igreja que já explicou isso para vocês? Já viram algum? Já viram alguma explicação? A Igreja Católica se manifesta sempre da seguinte forma: o Santo Padre, o Papa, está orando, pedindo a Deus que console aquelas famílias. Que console aquelas famílias. Esse é o pedido que a Igreja Católica faz sempre, padrão. Agora, e as outras? Vocês já viram alguma explicação? Já viram alguma religião ousar tocar nesse assunto? Pois nós tocamos. O Espiritismo tem a explicação, tem que ter. Senão desmoraliza Deus. Cadê São Regis? Aqui, ó. Senão desmoraliza Deus e dá aso
dá elementos, dá material para o ateu Sanherres, no livro Carta a uma Nação Cristã, acabar com esse Deus das igrejas. Acaba com o Deus das igrejas. E eu lembro aqui, quando eu mostro Sanherres, eu estou estimulando a acabar com o Deus das igrejas, mas não com Deus verdadeiro. O Deus de todas as igrejas, eu estou estimulando que ele seja conhecido. Os argumentos de Sanherres para negar Deus são os argumentos que confirmam. O Espiritismo confirma Deus com todos esses argumentos, porque o Espiritismo tem a explicação de Deus. O Espiritismo mostra a mecânica de Deus para o mundo e para o universo. Enquanto as religiões dogmáticas de fé cega, elas não têm essas explicações porque não lhes interessa. Não é que sejam ignorantes, é porque não lhes interessa. Porque se abrir a cabeça das pessoas, é como os povos, as nações, se educar o povo, os governos não vão ser esses corruptos que nós temos. À medida que o povo se educa, melhora a essência da civilização e, consequentemente, do comando. Se esclarecer o povo, se esclarecer a humanidade de que Deus é amor igual para todos e que todos estão aqui num processo de aprendizado para saírem daqui para mundos melhores, esclarecer isso não convém. Convém deixar como está, porque olha que maravilha, que império. A mídia publicou esses dias aí os resultados do império. Me mandaram essa semana aqui, ó. Isso é ao vivo, aqui é sempre ao vivo. Quando eu procuro aqui não acho, vocês desculpem, porque é ao vivo e às vezes eu não vou citar. Tem coisas aqui que eu não vou citar hoje, mas mais ou menos estão aqui. Se bater, como agora, ó. O jornal Folha de São Paulo, do domingo, dia 27 de janeiro de 2013, domingo passado. Olha o que diz aqui na matéria principal. Igrejas, aqui embaixo, aqui, ó, olha lá. Igrejas arrecadam 21 bilhões por ano. 21 bilhões por ano. É claro que é porque a humanidade não está esclarecida. Onde já se viu igreja arrecadar em nome de Deus para representar Deus na terra? Deus está submetido ao comando do chefe da igreja? Deus tem que tomar a bênção a esses homens, a essas criaturas? Oh, que ingenuidade! Mas se não for se não forem mantidas as coisas como elas estão, isso aqui não acontece. 21 bilhões. Sabe quanto a Rede Globo arrecadou no ano passado? Arrecadou 12 bilhões. Eles arrecadaram sem pagar impostos. A Globo arrecada pagando. 12 bilhões a Globo arrecadou. Está na revista Veja da semana passada, ou retrasada, o faturamento da Globo. 12 bilhões, 1 bilhão por mês. Eles arrecadam quase o dobro por mês e sem pagar impostos. Está aqui na Folha de São Paulo. Aqui envolveu o Espiritismo também como arrecadador e as outras igrejas católicas e todas as protestantes, aí incluindo as pentecostais, as evangélicas, etc. E também incluíram o Espiritismo. E lá depois disse, não, mas o Espiritismo apanha para caridade e tal. Mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma tese. Vamos ajudar a igreja, vamos ajudar para que a gente ajude. E, no entanto, pegam uma ajuda para ajudar 10 pessoas, mas recebem uma ajuda para ajudar 10 milhões de pessoas. O troco, tadinho, o que eles vão fazer com o troco? Compra um helicóptero, para a presidência tem que ter um helicóptero, compra uma mansão. A presidente, o dirigente, o nosso chefe não pode morar numa casinha, num apartamento de 2 quartos, compra uma mansão, mas ele tem que ter um lazer, então compra fazendas, compra maravilhas, compra paraísos do mundo, compra ilhas. Queridos, quem quer ficar nisso, fique. Mas nós estamos cumprindo o nosso papel, a nossa obrigação aqui, apresentar isso aqui, ó. Resolve o problema, você e Deus, Deus e você. Então, indo lá para Santa Maria, Valéria tem uma pergunta. A gente tem aqui que no dia 27, né, no dia que aconteceu aí, foi na madrugada de sábado para domingo, no dia 27, no domingo passado, o mundo, né, reverenciava aí as vítimas do Holocausto, né, na mesma data lá que os nossos jovens estavam desencarnando. E cabe a pergunta, né, como a gente já mostrou aqui, do Papa Bento XVI, perguntando onde estava Deus. É a pergunta que a gente faz também. Aonde estava Deus naquele momento daquela tragédia, com aqueles jovens? Vejam bem, queridos,
Eu disse para vocês que a única religião que tem argumento e conteúdo e encara os problemas que tem que ser encarado é a doutrina espírita. A doutrina espírita está aí para esclarecer isso. O dia 27 de janeiro é o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto nazista. No dia 27, por coincidência, no dia 27 de janeiro, lá no mundo inteiro estava comemorando. Aqui no Brasil, a Presidência da República fez também uma bonita homenagem e um trabalho muito interessante. Tiveram lá quase todos os ministros do governo, esteve lá a presidente Dilma, fazendo essa reverência, esse destaque para que essas desgraças e tragédias não aconteçam mais, porque elas são cíclicas, elas voltam. Se não estivermos sempre mostrando as desgraças porque o mundo já passou, em função principalmente das ideias dos loucos que aqui aportam para levar as pessoas para o buraco, se não tiver a memória ativada, isso acontece de novo. Isso vai e volta. Os neonazistas, de vez em quando, apresentam aí as suas artimanhas ou as suas artes no mundo, principalmente lá pela Europa e tal. E isso é um enfraquecimento daquela ideia da tragédia que foi o Holocausto, onde milhões de pessoas foram mortas por questões raciais, por questões de opção sexual e por questões até de ausência de pátria, como o caso dos ciganos, né? Eles pregavam, tinham uma filosofia de quem não tinha território não devia também viver, não era uma raça digna de vida. Essas coisas podem voltar. A gente vê aí as ameaças e os princípios de golpe ditatoriais a toda hora, em todos os países. Se bobear, eles cortam a imprensa, imediatamente mete o cabresto na imprensa, que a imprensa controlada, aí os ditadores aparecem e comandam. Está acontecendo isso na Argentina, está acontecendo isso na Bolívia, está acontecendo isso na Venezuela. Cuba já é o domínio e um mau exemplo disso. Então isso que não presta começa a germinar, é igual praga na lavoura, igual tiririca na horta. Você tira, quando você bobeia, tá aquela desgraça brotando de novo. É tiririca, é um negócio danado. Aliás, esse tiririca só dá azar, essa palavra é uma praga realmente. Então, mais ou menos as más ideias, os infernos, porque o mundo já passou, é uma questão só de época. Se deixar para trás, vai voltar de novo. Nesse dia foi feita essa lembrança dessa tragédia. E por acaso, nesse dia acontece a tragédia de Santa Maria. Quais as religiões que explicam isso? Perguntem lá nas suas igrejas. Pastor, sacerdote, padre, como explicar isso? Eram jovens entre 18 anos e 22, 20. Talvez a média de vida dos que morreram ali fosse de 20 anos de idade. Por que Deus, que sabe tudo e pode tudo, por que Deus, essas igrejas por aí do mercado, do atacado e do varejo, mostram Deus curando uma velhinha de câncer com 87 anos, como eu já vi, curando de câncer uma velhinha de 87 anos. Por que esse Deus deles, capaz de curar uma velhinha de câncer com 87 anos, que iria morrer dali uns 3 ou 4 ou meses depois, não provocou lá naquela boate um aquecimento de 2 fios elétricos para que desse um curto naquele estabelecimento no sábado de manhã, que aí não teria ocorrido aquela tragédia à noite. E teria esse mesmo Deus que criou aqueles jovens cheios de esperanças, quase todos universitários, bonitos, fortes, saudáveis, deixou que todos eles morressem, como lá na Alemanha, lá na Polônia, lá em Auschwitz, eles matavam os judeus naquelas câmaras fechadas, sem saída, ou melhor, só com uma entrada, também sem saída, enchia de gás venenoso e matava todos eles, e depois ainda queimava os corpos. Olha que coisa semelhante, muito parecido. E por coincidência, ocorrendo a tragédia de Santa Maria, no mesmo dia em que a humanidade relembrava o Holocausto. E o Deus nisso? Onde estava, como perguntou a Valéria, que ela reprisou a pergunta do Papa Bento XVI,
que eu já mostrei para vocês aqui. Onde estava Deus que não tomou uma providência? Onde estava Deus que permitiu os desabamentos em Friburgo, matando mais de 500 pessoas? Onde estava Deus que permitiu a tsunami, matando milhares de pessoas no Japão? Onde estava Deus que permitiu o terremoto no Haiti, matando mais de 300 mil pessoas? Onde estava Deus que permitiu todas essas tragédias que ainda nós temos pela história da humanidade? Nós não podemos envolver Deus nisso com incompetência. Onde estava Deus que não deu um ataque no menininho com 20 aninhos também, que saiu matando as criancinhas de entre 6 e 8 anos de idade, matando as professoras e matando a própria mãe? Onde estava Deus? Então, lá em Santa Maria, o pessoal da Estado, Deus há de nos dar força. Ele tinha que ter evitado aquilo, se ele pode tudo e ele está bem intencionado com a humanidade, ele tinha que ter evitado. Por que não evitou? Deus, quando criou aquela turma que estava lá, criou há menos de 20 anos passados. Eu já usei esse argumento aqui para vocês em outras situações e estou usando de novo. Todos esses acontecimentos fazem parte do processo evolutivo de todos nós. Todos aqueles que lá estavam não foram criados há 20 aninhos atrás. Como eu disse na abertura do programa, eles têm séculos e séculos de existências e de encarnações na Terra ou em outros mundos. Eles estão sujeitos, como nós, a passarmos por esse tipo de problemas como provas individuais e pessoais no contexto da nossa evolução. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui usando corpos para nos manifestarmos, mas quando esses corpos são destruídos por qualquer motivo, nós tiramos proveito disso. As nossas famílias que sentem muito, que sofrem muito, os que eram parentes físicos ou os parentes de nacionalidade ou até os parentes de humanidade se comovem, se tocam com isso. Há um aproveitamento de tudo, por tudo e para tudo. Não só aqueles jovens que passaram por aquilo tinham no seu rol de provas, no seu rol de expiações, passar por dramas e problemas mais ou menos daquela ordem. Tinham que passar por aquilo no contexto das suas vidas, não um destino, mas numa programação feita por eles mesmos, mas para saírem daqueles corpos e continuarem a vida. Não foram destruídos ali no incêndio. Daqui a pouco seus entes queridos estão encontrando com eles, porque a vida na carne, no corpo, nos separa, como eu disse aqui no planeta, nos faz reencarnar em várias partes diferentes para desenvolvermos capacitações e sentimentos também em todas as partes do planeta, ora como homens, ora como mulheres, ora como ricos, ora como pobres, ora como infelizes, ora como conquistando a felicidade. Nós somos treinados e testados aqui, espíritos nós imortais, que aqui viemos para esses testes, para essas provas, para esses aprendizados. Dentro em breve, os entes queridos de todos aqueles que ali foram, estarão com eles, como os entes queridos que eles deixaram na outra dimensão, do lado de lá, os receberam com alegria, com felicidade. Aquela movimentação daquele povo, daquela massa que estava ali ajudando a socorrer, tem em contrapartida uma quantidade muito maior do lado de lá a recebê-los com alegria e com felicidade. E nós vamos entender isso quando também daqui sairmos. A morte do corpo nos une como espírito. A vida no corpo nos separa muitas vezes em situações diversificadas e diferentes por questões das nossas provas, dos nossos testes. Quando nossos filhos têm que se capacitar e estudar, eles vão para longe, eles ficam separados da gente. Mas eles não foram para a eternidade, eles foram para se aperfeiçoar. E nós admitimos isso porque sabemos que eles foram para se aprimorarem, para se aperfeiçoarem. Da mesma forma, quando nós não somos daqui, nós somos cidadãos do universo. É lá que nós desenvolvemos a verdadeira amizade, a verdadeira fraternidade universal. Aqui nós viemos pontualmente, como em outros planetas, para nos desenvolvermos pessoalmente. Essas tragédias fazem parte de um pedido, de uma prova pré-estabelecida como pedido deles próprios, porque eles são espíritos reencarnados. Eles são espíritos como nós,
que estamos aqui e não sabemos o que será para nós amanhã. Não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas ainda, mas os acontecimentos têm que ser encarados como a oportunidade de nós vencermos as dificuldades que esses sofrimentos trazem. O aprimoramento dos nossos sentimentos, é para isso que nós estamos aqui. É a reencarnação, é a reencarnação. Ora no passado nós fazendo o que não devíamos, ora no presente nós sendo passados, nós passando em prova, em teste para acertar o nosso passado. O Deus que foi capaz de parar o sol para aquele sanguinário daquele Josué matar com vingança os seus inimigos, não foi capaz de provocar um curto antes da tragédia? Não foi capaz de impedir aquele menininho que matasse aquelas criancinhas que o próprio Deus tinha criado há menos de 7 aninhos, há menos de 10 aninhos atrás? O próprio Deus que não foi capaz de evitar a tsunami, que foi capaz de evitar o terremoto do Haiti, esse Deus que é capaz de parar o universo ou o sol para que um sanguinário elimine os seus inimigos com requinte de crueldade. E Deus também ajudou jogando pedra neles. Morreu mais gente de granizo no dia lá do que de espada. Vão lá e consultem o bondoso livro, o sagrado livro. Consultem lá, está parece que em Reis, qualquer coisa parecida. Consultem lá, quando parou o sol para se vingar, para matar. E Deus cúmplice de tudo isso. Então Deus foi capaz de ser cúmplice numa matança lá em Israel, para Israel vencer, para Josué vencer. E hoje o Deus continua vingativo, responsável por aquela matança ali de jovens inocentes. Expliquem isso. Nós temos aqui a explicação, Espiritismo, Livro dos Espíritos. Porque agora vai aparecer uma opção de romance. Um daqueles que estava lá e foi queimado, ele era amante de uma empregada que foi filha da irmã dele na outra vida, que era casada com o rei da Babilônia e que foi tio de não sei o quê. Está assim aí para enganar os bobos. A tese da reencarnação é a verdade, mas agora virou um romance, como aconteceu com Joelma, como aconteceu com todas as outras tragédias do mundo, as histórias dos oportunistas. Pode ter sido do passado isso, pode. Foi, não sei. Isso não é problema nosso, isso é problema de cada um. Então o fato em si é um acontecimento possível de ocorrer no planeta Terra, na civilização humana. Todos os envolvidos não estão rejeitados por Deus, não estão esquecidos por Deus. Em todas as circunstâncias e situações, nós somos espíritos imortais, passando por essas provas, passando por esse aprendizado, passando por essa escola, para atingirmos a perfeição, aqui ou em outros lugares. Não concentremos a visão numa única vida, não concentremos Deus nesse pequeno planeta, não concentremos Deus nas igrejas, curando o câncer da velhinha, mas incompetente e incapaz de evitar que mais de 230 pessoas jovens, com o futuro pela frente, morressem queimados lá. Como queimados morreram os judeus nas câmaras de gás, como queimados morreram os hereges na Santa Inquisição, em nome de Deus. É ou não é a ignorância do homem que tem que ser reformada para conhecer a verdade, e não as igrejas, e não as religiões, que são perniciosas para o planeta. As religiões só causam desavenças, separações, preconceitos. Eu disse no programa passado e vou repetir para ficar registrado nesse. Todas as guerras por que passa o mundo têm de um lado uma religião e do outro outra religião. Os religiosos se locompletam, se acumpliciam, como os corruptos se acumpliciam, e nós vimos isso no Brasil ontem, com a eleição do nosso Congresso, do presidente do nosso Senado. Os corruptos se acumpliciando. Os imorais assumindo a tribuna para falar em nome da moral. Os aéticos e corruptos processados, ficha suja, abrindo discurso em nome da ética. E o povo, será que está fingindo que acredita? É o que eu digo com relação às religiões. Será que vocês estão fingindo que acreditam? Eu acho que estão, porque eu atribuo a vocês todos inteligência, inteligência de destaque, inteligência viável, nobre.
Não podem continuar colocando Deus nisso aí, nesse lixo que está por aí. Não pode continuar ainda agradecendo a Deus porque uma pessoa não morreu. Teve um jovem jogador de basquete que até era destaque nas seleções aí do Brasil, era uma promessa mundial no basquete, que eu acho que era Matheus o nomezinho dele. Ele já tinha saído da boate, mas ele, quando viu aquilo, ele voltou para socorrer e morreu. Morreu agora esses dias porque ele aspirou aquela fumaça tóxica. Quer dizer, um ser humano, no afã de solidariedade, de amor ao próximo, volta e paga com a própria vida. Como as professoras que foram interromper o menininho que estava matando os 20 garotinhos, as 20 crianças, elas foram contra ele, foram mortas também. E o Deus Todo-Poderoso, que criou toda essa gente, não interferir. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio nós temos para agir de acordo como nós achamos que devemos agir. Mas com a reencarnação, ele se completa como a ferramenta indispensável para o aperfeiçoamento. Mas não dizer que Deus não teve nada com isso. Como? Segundo as religiões, Deus é o único culpado. E um Deus tão cruel que era capaz de parar o sol para Josué se vingar dos inimigos, coisa horrível, coisa cruel, coisa sórdida, de crime bárbaro. Mandou tirar os 5 reis dominados da caverna que tinha prendido durante a batalha, mandou que os soldados pisassem no pescoço deles para submetê-los e humilhá-los, e ele mesmo, Josué, sacou a espada e matou todos eles. E ainda, por mais ainda, isso com o beneplácito de Deus. Deus foi quem parou o sol para ele fazer isso. Com o beneplácito de Deus, me amarraram ele pela corda no pescoço e deixaram ele pendurado até o dia seguinte. Isso não é cruel? Continuar deixando esse Deus lá, esse Deus envolvido nisso? O Espiritismo tira Deus disso. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, alma imortal, criada para ser perfeita, através das reencarnações, em diversos mundos habitados, com a possibilidade da comunicabilidade infinita dos espíritos. Olha aí os 5 princípios básicos. Os pais que perderam, entre aspas, seus filhos lá, não perderam. Primeiro, que são filhos de Deus, do Criador Supremo. E segundo, que eles voltam para a dimensão espiritual, onde os pais, onde nós vamos nos encontrar. Enquanto isso não acontece, nós nos encontramos à noite, nos sonhos, quando nós, encarnados, nos desprendemos do corpo físico que dorme e ingressamos nessa dimensão onde eles estão. E nós nos abraçamos, nós nos confraternizamos e nós tornamos suportável o espírito preso ao corpo continuar aqui. Mas tenham esse consolo, esta verdade cientificamente pesquisada e detectada. Procurem lá na internet, provas científicas da reencarnação. O que eu falo aqui, vocês entrem no Google lá, ponham lá que vai aparecer. Quando não lembrar o nome desse programa, entre lá e bota assim, José Manuel, que vai aparecer no Google. Entre lá, a terceira revelação, no Google mesmo. Quando abre ali, coloquem lá, que vocês vão entrar nessa maravilha aqui, que nós passamos aqui, para mudar a fachada do planeta. Então a doutrina espírita consola, mostrando vocês não são daqui. Toda tragédia e desgraça que acontece aqui tem uma razão de ser. E ela tem um objetivo benéfico sobre o espírito que vai e sobre os que ficam e sofrem as rebarbas do sofrimento. Você leva seu filho para uma cirurgia dolorosa, mas leva porque você sabe que é para ele se curar, para ele melhorar. Pois bem, quando nós viemos para cá, nós viemos para um processo cirúrgico doloroso, mas com o objetivo da perfeição, com o objetivo infinito do progresso. Querida Valéria, vamos lá. Estamos no finalzinho do nosso sobre programa. Carnaval, nós não podemos perguntaram aqui, mas e o Carnaval? Porque podemos reprisar assim. E o Carnaval? O Espiritismo é contra? Condena? O Espiritismo não condena nada. O Espiritismo conscientiza as pessoas. Você pode estar num baile de Carnaval com o coração limpo, puro e uma cabeça maravilhosa. E você pode estar numa igreja com o coração cheio de corrupção, cheio de imoralidade, cheio de coisa que não presta. E você está lá fingindo e enganando os seus irmãos que estão lá no retiro. Ou um retiro santificado. Depende do coração e da alma de quem está ali. Nos bailes de carnaval, nas festas, nos desfiles, tem muita gente lá com o coração limpo, brincando, feliz, alegre e contente com a sua família, com os seus filhos.
Então, o mal não está no carnaval, está sempre dentro das pessoas. Assim como não está na igreja em si, está nas pessoas que lá estão no comando, que lá estão se dizendo em nome de Deus, em nome de Jesus. Prestem atenção nisso, analisem isso. E eu não quero que vocês venham ser espíritas, eu quero que vocês conheçam a verdade. E trabalhem aí nas suas igrejas, nas suas religiões. Um grande abraço para os pastores que lá foram nos conhecer, nos abraçar. O nosso respeito também a vocês. Quando nós aqui falamos que vocês fazem isso ou aquilo, ou melhor, que o espiritismo não faz isso ou não, não usa vela, por exemplo. Não estamos dizendo que quem usa está condenado, vai para o inferno, não. É uma maneira das pessoas se manifestarem. Tudo isso é necessário. Imagine se só existisse no Brasil o glorioso Vasco da Gama. Iria jogar e ganhar quem? Aliás, perdeu, né, para o Flamengo, que coisa horrível. Mas imagine, não teria nenhuma graça. Então a diversidade nossa, humana, espiritual, faz também a diversidade do planeta, a diversidade de todas as coisas. Olhem para uma floresta e vejam se todas as árvores são iguais. Se todas as flores são da mesma cor. Vejam se tudo é plano e cinza. Nada, a diversidade é a causa da beleza, da harmonia, para o treinamento da inteligência. Fiquem com Deus, até a próxima, um beijo para todos. E um grande abraço para a nossa querida Dirley. Dirley é assídua telespectadora do nosso programa e a gente nunca mandou um abraço para ela. E a Fátima também que nos ligou. Um abraço para o Luciano, que esteve lá também com a gente no sábado passado para receber o Livro dos Espíritos. Um grande abraço e até a próxima. E o Roberto lá na técnica para encerrar.